não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! A filosofia de David Hume tem uma certa importância histórica, porque ela aqui é o encaixe de onde vai partir, vamos dizer, a ideia da crítica kantiana, e, portanto, toda uma fase da filosofia que se prolonga até hoje. Ainda estamos mais ou menos dentro da atmosfera kantiana, uns mais, outros menos, até hoje. E todo esse esforço kantiano parte de uma tentativa de resposta a David Hume. Hume prolonga o esforço, vamos dizer, dos empiristas ingleses no sentido de enfatizar as informações sensíveis como origem de todos os nossos conhecimentos científicos. Porém, ele leva isso muito adiante do que os seus antecessores poderiam ter imaginado. Em primeiro lugar, ele, ao endossar a teoria empirista e ao endossar de todas as distinções, por exemplo, aquela entre qualidades primárias e secundárias, feito por Locke, eu acho que eu mencionei isso aqui, ele as aplica não só ao conhecimento em geral, mas a determinadas noções que são básicas na estruturação de todo conhecimento, como a noção do sujeito cognoscente e a noção de causa, e também a noção de substância. Quer dizer que, examinadas à luz dos pressupostos empiristas, essas três noções, que pareciam tão importantes até mesmo aos filósofos empiristas como Locke e Berkeley, acabam se revelando mais frágeis do que teriam parecido. Eu digo isso examinado sobre os pressupostos empiristas, não examinado de outras maneiras. Tanto para Locke quanto para Hume, o certo é nem dizer que as informações sensíveis provenientes dos corpos são a base do conhecimento, porque até isto, para eles, chega a ser duvidoso. Não são informações sensíveis, são apenas sensações. Nós temos certeza exclusivamente das nossas sensações e não do objeto delas. Para Locke, havia ainda a ideia de que as sensações são uma espécie de intermediário entre o sujeito cognoscente e o objeto. Então, existe eu como sujeito cognoscente, existe esta mesa como objeto e tem as sensações todas que eu estou tendo, que são uma espécie de elo, uma ligação entre as duas. Já para Hume, a própria presença de um objeto é altamente duvidosa. Quer dizer, ele já circunscreve toda a atividade cognitiva humana na esfera puramente subjetiva das sensações, argumentando que nós nunca temos a sensação de nenhum objeto, mas apenas temos várias sensações separadas, tá certo? Que nós referimos ao mesmo objeto hipotético.
Então, por exemplo, se eu olho esta mesa aqui, quando eu pisco, a mesa desapareceu da minha visão e em seguida eu tenho uma outra sensação. E eu não tenho nenhuma prova da continuidade de uma sensação para outra. Isso quer dizer que a ideia de que existam objetos, né, permanentes por baixo das sensações é apenas, vamos dizer, uma conclusão que nós tiramos. Mas tiramos do quê? Tá certo? Nós não temos nenhum meio de provar que esse objeto exista em si mesmo e de que as nossas sensações vêm dele. Porque para fazer isso nós nos baseamos o quê? Na semelhança entre as sensações e na expectativa de que, olhando na mesma direção, você verá de novo, você receberá de novo a mesma sensação. Então, praticamente todo o mundo dos objetos é construído apenas por analogias que você concebe entre sensações. Algumas dessas analogias são mais constantes e mais repetidas, então criam um certo hábito. Tá certo? Então, a nossa crença na existência substancial dos objetos, como fonte das sensações, é apenas o resultado de um hábito. Isso quer dizer que nós jamais podemos supor que os objetos existam como substâncias, tá certo? Eles existem apenas como suposições que nós extraímos do costume. Mas acontece que este mesmo exame não funciona só para impugnar a existência dos objetos, mas a própria existência do sujeito. Porque ele diz também, de mim mesmo, eu não tenho nenhuma informação contínua. Eu só recebo, vamos dizer, informações isoladas. Tá certo? E eu suponho, né, que o sujeito que está por trás dessas várias sensações que eu tenho de mim mesmo seja efetivamente o mesmo, mas eu não tenho nenhuma visão de mim mesmo como entidade contínua. Portanto, a minha própria existência como sujeito cognoscente também só resulta do fato de que, às vezes, eu tenho certas sensações a meu respeito, tá certo? E essas sensações, mais tarde, podem se repetir de maneira similar ou análoga, de modo a formar um costume. Certo? Mais ainda, esta mesma ideia de que tudo que nós temos são sensações separadas, Hume a aplica para o estudo da noção de causa. Ele diz que quando nós dizemos que um determinado fato causou outro fato, nós também não temos essa informação, porque nós só vimos um fato e depois o outro fato. Nós não vimos causa nenhuma, quer dizer, você não tem nenhuma percepção contínua de um processo causal que você pudesse admitir como real. Tá certo? E também não há nenhum motivo para você supor que o que quer que seja tenha causa. Tá certo? Quando você faz esta suposição de causa, você está apenas articulando várias analogias entre várias sensações que você teve. Tá certo? Mas não pensem que Hume, após de ter feito tudo isso, ele despreza totalmente a possibilidade da ciência ou do conhecimento. Ao contrário, ele faz tudo isso não com a ideia de destruir a ciência, mas de enfatizar o valor do costume. Quer dizer, diz que em muitos departamentos do conhecimento, o costume interessa mais do que a razão. Porque pela razão você não consegue encontrar o fundamento de nada. Mas, onde você não tem um fundamento racional, um fundamento lógico, você pode ter, não obstante, um fundamento psicológico, tá certo? Que é o valor que esses conhecimentos têm no costume, tá certo? No entanto, ele admite que existem outros conhecimentos que são de ordem racional, tá certo? E cuja evidência você comprova, vamos dizer, intuitivamente. São os conhecimentos de ordem geométrica, aritmética, etc, etc. Hume diz que todo o orbe do conhecimento humano se articula num certo conjunto de relações, das quais algumas são apreendidas intuitivamente e, portanto, são passíveis, vamos dizer, de comprovação e de verificação, e outras não. A lista é a seguinte.
E se aquelas que são intuitivas e passíveis de certeza são, primeiro, a relação de semelhança, a de contrariedade, a de proporção quantitativa e a de grau qualitativo. Tá certo? Isso quer dizer, por exemplo, a semelhança entre duas figuras geométricas. Ele diz, ela é perceptível imediatamente. Tá certo? Portanto, não é uma questão de razão, mas é uma questão de intuição. Ou então, dessas intuições, você pode tirar algumas deduções que ainda estão dentro da órbita de certeza racional possível. E a segunda série de relações, que ele diz que não são intuitivas, mas são puramente empíricas e dependem, portanto, do costume, seriam as relações espaciais e temporais, né? A relação de identidade no sentido objetivo, que daria a noção de substância, por exemplo, e a noção de causalidade. Acontece que essas três últimas, é dessas três últimas que vive toda a ciência da natureza. Das primeiras só tem as ciências puramente formais, né? Matemáticas. Então ele admite a certeza racional matemática, porém ela não pode ser referida a nenhuma entidade do mundo dito real, a nenhum elemento de experiência. Então, é curioso, porque seria o caso de você dizer, mas por que esse sujeito é chamado de empirista, se os únicos conhecimentos sérios, certos para ele, são os conhecimentos de ordem puramente formal, racional, né, geométrico, aritmético. E todo o mundo da experiência, ele diz que não tem fundamento racional nenhum e se baseia exclusivamente no costume. Na verdade, o mais certo seria dizer que ele é um anti-empirista. Mas ele chega a este anti-empirismo partindo das premissas empiristas, que que nós só conhecemos aquilo que está acessível ao conhecimento pelos sentidos. Em seguida, ele faz mais uma restrição, diz, não conhecemos nem isto, não é que nós conhecemos algo pelos sentidos, não, nós conhecemos apenas as sensações e não sabemos se existe algo por trás delas. As sensações são sempre separadas, são atomísticas, são distintas, elas não são jamais contínuas, tá certo? E é somente o costume de obter sensações análogas em circunstâncias análogas é que nos permite supor a existência de objetos contínuos por trás delas. No mundo das sensações, Hume ainda faz uma distinção entre o que ele chama impressões e ideias. Se nós pudéssemos apelar à noção de objeto, nós teríamos que dizer que as impressões são aquelas que vêm dos objetos, e as ideias são aquelas que nós mesmos criamos com o nosso pensamento. Mas o Hume não pode fazer essa distinção, por quê? Porque ele não reconhece o fundamento da noção de objeto. Tá certo? Então, isso quer dizer que o mundo das impressões, das nossas vivências subjetivas, não pode ser classificado conforme a sua relação com os objetos, e sim tem que ser classificado em si mesmo. Então, o que sobra para ele? Só sobra a distinção da intensidade, da força. Então, isso que nós chamaremos de sensações, por exemplo, do mundo exterior, né? Elas não se distinguem das nossas ideias pelo fato de que elas vêm do mundo exterior ou vêm de algum objeto. Não, se distinguem apenas porque são mais fortes. E quando elas são pensadas por nós, são mais fracas. Tá certo? E, naturalmente, vamos dizer, as ideias, por sua vez, que são aquelas que nós mesmos combinamos, aquelas que eles diriam mais fracas, elas se constituem apenas, por sua vez, de memória e imaginação, porque elas também vêm das sensações. Então você tem a sensação como base, a sensação, ou ela se traduz numa impressão, ou se traduz numa ideia. Mas a ideia, por sua vez, também é apenas uma combinação de impressões. Essa distinção com base na força se deve ao fato de que ele não tem conhecimento de que o sujeito é o fundamento do conhecimento. Mas ele também não admite, ele também não pode admitir, fazer uma distinção com base na noção de sujeito, porque o sujeito também é duvidoso. Ele já colocou em dúvida. A única coisa que permanece, vamos dizer, certa é o seguinte: existem sensações. E as sensações têm vários tipos. Tá certo? Portanto, nós podemos, vamos dizer, catalogá-las, mas pelas suas distinções internas e não referido a um sujeito ou a um objeto. Então, a distinção que ele faz
das relações de semelhança, contrariedade, proporção, etc. Semelhança o quê? Entre duas sensações. Proporção o quê? Entre duas sensações, e assim por diante. Está compreendendo? De maneira que ele procura operar sempre dentro desse território fechado das sensações para não ter que apelar à noção de sujeito e nem de objeto. Mais ainda, ele jamais poderia distinguir, vamos dizer, as impressões de ideias, referindo-as a um objeto, porque o objeto teria que ser colocado como causa da sensação. E ele acabou de impugnar a noção de causa. Então, só o que sobra mesmo é, vamos dizer, a classificação, vamos dizer, das sensações. Então, vendo? Bom, eu creio que no próprio seminário eu comentei várias vezes o famoso exemplo que Hume dá da bola de bilhar, né, com relação à noção de causa. Ele disse: nós vemos uma bola girando, a bola bate na outra e a outra sai girando também. Isso foi tudo que nós vimos, quer dizer, nós vimos dois movimentos distintos, tá certo? Mas não vimos causa nenhuma. Quer dizer, você que está tentando articular uma coisa com outra através de uma suposição. Esta suposição de que uma bola causou o movimento da outra é baseado, por sua vez, não numa sensação ou numa informação sensível que você teve, mas é baseado num conceito abstrato de causa que foi você mesmo que inventou. Então você tem a categoria de causa, você a aplica aos movimentos e diz que um movimento causou o outro. Está entendendo? Não deixa de ser curioso que de toda esta devastação lógica do mundo do conhecimento, ele não tire uma conclusão depreciativa com relação ao conhecimento. Mas ao contrário, ao enfatizar o valor do costume, tá certo? Ele diz que a ciência é válida não porque ela tem um fundamento racional, mas porque ela se baseia no costume, tá certo? E o costume é importante para a vida humana. Quer dizer que daí também ele tira algumas conclusões de ordem, vamos dizer, moral e política, porque esse costume, no fim das contas, vem do quê? Vem da própria natureza, vem do nosso instinto de sobrevivência, e tudo isso é muito importante para nós. Então, daí ele tira uma certa conclusão de tipo naturalístico. Nós temos que deixar a natureza funcionar, operar por si, tá certo? Quanto menos a razão interferir aí, melhor. E curioso, daí ele tira uma série de conclusões de ordem política conservadora, que Hume é até hoje um dos bases do conservadorismo inglês, né? Quer dizer que este ceticismo dele é um convite a você não mexer em questões muito complicadas que você não vai poder resolver, né? Também não deixa de ser interessante saber que essa filosofia de David Hume exerce uma influência muito grande em cima de Adam Smith. Quer dizer, a noção do Adam Smith, que é a famosa mão invisível do mercado, quer dizer, deixa cada um fazer o que quiser, cada um corre em busca do seu próprio interesse, e no conjunto isso dá um resultado bom, né? Esse é um raciocínio típico de David Hume, quer dizer, deixa a natureza trabalhar sozinha, quer dizer, não tente dominar o conjunto do acontecer pelas categorias racionais. A ideia de que através da razão, através do apelo a uma noção de causa, você pudesse, por exemplo, fazer como os escolásticos, que da existência do universo, concluíam a existência de uma causa do universo, que seria Deus, isso para Hume é o suprassumo da pretensão absurda. Ele disse: eu não posso sequer de um único fato, tá certo, deduzir uma única causa, quanto mais do conjunto dos fatos deduzir uma causa universal de todos eles, tá certo? E ele deixa bem claro qual é o inimigo contra o qual ele está se voltando. Eu tinha até marcado aqui um texto dele para... Aqui, está aqui. Ele diz: quando nós percorremos uma biblioteca, persuadidos desses princípios que ele acabou de explicar, que triagem devemos fazer? Se tomamos nas mãos um volume de teologia ou de metafísica escolástica, por exemplo, nós nos perguntaremos: contém ele algum raciocínio abstrato a respeito de quantidades ou números? Ou seja, trata ele de alguma dessas quatro relações que são puramente formais, mas que segundo ele são objeto de certeza, que são geométricas e aritméticas? Não.
Contém algum raciocínio experimental em torno a questões de fato e de existência que pudessem ser resolvidas, portanto, pelo costume? Não. Pois então joguemos-lo ao fogo, porque não contém mais que sofismas e ilusões. Então, o Hume era um escocês de origem e a reação mais, como é que se diz, mais enérgica à filosofia de Hume veio da própria Escócia, de um filósofo chamado Thomas Reid. E, evidentemente, Reid ocupa na história da filosofia um lugar muito menor do que Hume, porque a imensidão do problema que Hume criou, né, coloca em movimento, então, inteligências das dimensões de um Kant para tentar resolver esses problemas. Então, Hume acaba ocupando um espaço muito grande, tá certo? E Thomas Reid fica num discreto segundo plano, e que eu acho isso uma coisa bastante injusta. Reid argumenta o seguinte: ele diz que na percepção que nós temos do mundo exterior, em primeiro lugar, não pode haver nenhum intermediário. Nós não podemos considerar que as nossas sensações são intermediárias entre o espírito humano, o espírito do sujeito cognoscente, e o objeto. Porque se for intermediários, esses intermediários ou serão espirituais ou serão materiais. Né? Se eles forem puramente espirituais, não tem jeito deles atingirem o objeto material. E se eles forem puramente materiais, então não tem jeito de atingir o nosso espírito. Tá certo? Então a ideia de que existe um sujeito cognoscente, um intermediário chamado sensação e um objeto está completamente errada. Tá certo? Ele diz: a nossa relação com os objetos é direta e não feita através de um intermediário. Não há intermediário algum. Então, note bem que essa ideia das sensações e da representação, esse é o bicho de 7 cabeças de toda a filosofia moderna. Que a partir da hora em que você começa a estudar a sua representação, quer dizer, o universo das suas sensações, imaginações, etc., etc., distinguindo do mundo dos objetos e distinguindo ao mesmo tempo de você mesmo, tá certo? Você criou aí três fatias que depois vai ser muito difícil você juntar, tá certo? Então você acabará com terminará desembocando no problema de quais são as relações entre alma e corpo, como é que a alma entra no corpo, e vai ser um problema muito grave. Você voltará ao beco sem saída cartesiano, de que a alma é inespacial, quer dizer, ela não ocupa lugar no espaço, e não obstante ela está dentro do corpo. Eu digo, como é que uma coisa que não mede nada pode estar dentro ou fora de alguma outra que mede alguma coisa? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal.
são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.